2016 mal tinha começado. Eu morava em Porto Alegre, um lugar que sempre quis voltar depois de ter passado 2 anos morando no norte. Estava casado, trabalhava como engenheiro na Petrobras, ganhava um ótimo salário e tinha acesso a todo o conforto da vida moderna. Aos olhos do mundo, e talvez de mim mesmo, estava tudo perfeito para uma vida feliz. Mas não era assim que eu me sentia. Um belo dia deitei, encostei minha cabeça no travesseiro, fechei os olhos e não tive mais como esconder. Eu não estava feliz com o que fazia da vida. Sentia, no fundo, o tédio de uma rotina sem graça. Comecei a me perguntar, será que é assim mesmo? Será que terei que aceitar que trabalhar é ruim? Será que vou passar minha vida esperando pelas 5 da tarde? Pelo final de semana? Pelas férias? Será que terei que me contentar em aproveitar a vida apenas nesses intervalos? Me incomodava muito pensar que teria que passar os anos mais produtivos da minha vida produzindo algo que não tinha valor nenhum para mim. Às vezes desejava nunca ter pensado em nada disso e ter continuado na minha rotina, indo e voltando para o trabalho sem questionar. Talvez sejam felizes os que ignoram, mas não tinha mais jeito. Esse pensamento nunca mais me abandonou. Mas fazer o que da vida? Trocar um ofício por outro? Queria tornar minha vida o mais simples possível, fazer dela aquilo que me desse vontade de fazer e abandonar qualquer coisa que me incomodasse. E assim surgiu a ideia de viajar o mundo. Viajar significava abandonar a monotonia da rotina, que leva nosso tempo sem que a gente perceba. Mas não ligamos, sempre achamos que temos todo o tempo do mundo. Um dia a mais, um dia a menos, não faz tanta diferença assim. E quando menos percebemos, passamos uma vida inteira fazendo algo que não nos dava nenhum prazer, só nos sustentava. Eu já tinha percebido que o Marauê andava inquieto e angustiado. E até que um dia ele chegou e me falou que ele tinha decidido sair do trabalho e largar tudo para viajar. Não é uma surpresa essa decisão de se aventurar e viajar o mundo. Mas para mim, que eu nunca mudei de casa, ter ido já morar no outro extremo do país por 2 anos já tinha sido aventura demais. Eu nunca imaginei fazer esse tipo de viagem, nunca me imaginei nessa situação. Depois de ter voltado para Porto Alegre, tudo que eu queria era ficar na minha cidade de novo. Eu tinha outros planos de morar perto da minha família, de estar perto dos amigos. Eu não pensava em sair daqui. Mas também não queria desestimular o Marauê. Mas no fundo pensava que se esse momento chegasse de fato, a gente iria separar e cada um ia seguir seu próprio caminho. Mas nada é tão simples assim, só dar as costas e ir embora. A vida exige dinheiro para morar, comer, se locomover. Era necessário encontrar uma saída. Esse talvez seja o grande desafio de todos nós. O tempo foi passando e não estava sendo fácil. Por mais de 3 anos permaneci indo e voltando do trabalho com a cabeça cada dia mais longe de lá. E isso gera angústia, ansiedade, dias ruins. Acabei percebendo que sair de um concurso era bem mais difícil do que entrar em um. Fui assimilando a ideia enquanto a minha percepção em relação ao meu trabalho começou a mudar. Fui me decepcionando com algumas situações. Como dentista, percebi que a saúde vem sendo desvalorizada em relação à necessidade e busca por estética das pessoas, assim como a necessidade de ser apenas produtiva nos lugares onde eu atendia. As pessoas deixaram de ser pacientes para se tornarem clientes, e dar atenção para um paciente de convênio era tido como perda de tempo.
Também percebi que não era a minha profissão que me definia. Tinham muitos outros aspectos. Em todo lugar, a primeira pergunta que te fazem é: o que tu faz? E não quem tu é. Muitas vezes não sabemos quem somos, quando retiramos a profissão, os títulos, os nossos rótulos. E quem eu sou? O que mais eu gosto de fazer no meu tempo livre? Eu me sentia cobrada e culpada pelos outros por não trabalhar das 8 às 18, de segunda a sexta. A impressão que eu tenho é que se tu não estiver fazendo uma atividade física ou fazendo um outro curso relacionado à tua profissão no teu tempo livre, então tá perdendo tempo. Isso não fazia sentido para mim. Nosso tempo livre não precisa ser produtivo. Deve ser utilizado para o que eu tiver vontade de fazer, seja descobrir outras aptidões, gostos, outras atividades, independente do que seja. E por que não aproveitar melhor o meu tempo? Aos poucos eu fui me envolvendo com a ideia da viagem e comecei a me ver nela tanto quanto Marauê. Talvez ele nunca tenha imaginado que eu poderia não ir junto. Percebi que não teria muito a perder em relação ao meu trabalho. Eu não estava abandonando minha profissão, apenas dando uma pausa. Uma viagem de volta ao mundo, sim, é o tipo de coisa que não fazemos todo dia. Nunca imaginei que as coisas aconteceriam desta forma. 10 anos após entrar na Petrobras, eu estava diante, talvez, da decisão mais importante da minha vida. Abandonar tudo o que tinha construído com tanto esforço ou ficar, e com isso me contentar com o único benefício daquele lugar, o meu salário. Jogando para o futuro todos os meus sonhos e esperando um dia acordar lá. No dia 12 de dezembro de 2019, abandonei meu emprego em meio a uma sensação de alívio e medo. Afinal, não tinha mais volta. Tudo que havia planejado antes de entrar no concurso, antes mesmo de começar a faculdade, não valia mais. Mas no fundo, eu estava muito feliz. Uma nova fase da minha vida estava apenas começando. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Além disso, havia aprendido algumas importantes lições. Primeiro, é preciso ter coragem para viver 100% de acordo com o que o nosso coração deseja. E segundo, sobre se seremos felizes ou não com nossas escolhas. A vida nos dá as respostas daquilo que a gente vive. O resto são apenas suposições. Mas se temos vontade, temos que encontrar uma forma de fazer isso acontecer. Afinal, minha vida aqui na Terra como Marauê será apenas essa. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done.